Prazer, eu sou o El e hoje vamos estudar e refletir somente um versículo da Bíblia. E esse versículo está no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Vamos nos aprofundar somente nessa passagem. Podemos dizer que não tem nada demais nesse começo, porém já responde muitas questões que já foram debatidas há séculos e hoje vamos tratar algumas delas. O versículo começa assim, Gênesis 1, capítulo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Ponto. Só com esse versículo podemos tirar vários proveitos dessa passagem. Agora, vamos estudar algumas delas. Assim como qualquer livro, o escritor escreve ele para algum propósito. E não é diferente na Bíblia. Foi muito debatido em faculdades e em estudos acadêmicos quem seria o escritor oficial do livro de Gênesis. Muitos acadêmicos chegaram à conclusão que quem escreveu o livro foi Moisés, o homem que abriu o mar por intermédio de Deus. Apesar de o autor de Gênesis não se identificar no livro e os eventos descritos no texto terem ocorrido quase 3 séculos antes de seu nascimento, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento atribuem a autoria a Moisés, e a tradição tanto da comunidade judaica como da igreja atribui a Moisés sua autoria. Além disso, a formação da escola de Moisés faz com que ele seja o candidato mais provável à autoria. Passagem que possivelmente prova a autoria de Moisés no Antigo Testamento e Novo Testamento. Moisés foi escolhido por Deus para escrever suas palavras, e Deus quis que o seu livro fosse escrito com essas 4 palavras iniciais. No princípio, criou os céus e a terra. Não foi à toa que ele quis que começasse assim. Essas 4 primeiras palavras da Bíblia representam o alicerce da fé. Creia nela e será capaz de acreditar em tudo que está escrito na Bíblia. Gênesis contém o único relato legítimo da criação. Além disso, fornece sentido e propósito para as pessoas de todas as idades, e seu conteúdo vai muito mais além do que todos nós somos capazes de absorver. Gosto muito de uma frase do maior cientista que já existiu e considerado um dos homens mais inteligentes do mundo. Albert Einstein uma vez disse: "O azar não existe. Deus não joga dados." Essa frase reflete a ideia de que Einstein não acreditava que o universo funcionasse de maneira aleatória ou caótica. Para ele, havia ordem em tudo. O que eu quero dizer com isso é: tem sentido em tudo e principalmente esse começo da Bíblia. Nada é por acaso, porém teremos que voltar para o seu contexto que foi escrito. Teremos que voltar à história e à cultura geral daquele tempo. O livro de Atos, capítulo 7, versículo 22, vai dizer que Moisés foi educado e instruído em toda a sabedoria e conhecimento dos egípcios, e se tornou poderoso em palavras e obras. Moisés foi um homem capacitado e cheio do Espírito de Deus. O tempo daquela época, todas as pessoas eram politeístas. Eles tinham a crença em vários deuses. Existia deuses para tudo. Se duvidar, tinha Deus até de quem dava algum espirro. Tinha Deus do mar, da terra, Deus do fogo e etc. E o início da Bíblia em vez de tentar provar a existência de um Deus, o texto inicia como Deus criando tudo. E isso como um fato, sem uma justificativa tentando provar a existência de um Deus. Voltando para Moisés, ele cresceu em berço pagão. Só para vocês terem ideia, os estudos apontam que os egípcios acreditavam aproximadamente entre 1.000 a 2.000 divindades, 2.000 deuses. Se duvidar, tinha Deus para quando chovia e tinha um Deus para quando parasse de chover. Fora os deuses das nações vizinhas, como os na Babilônia, entre outros. Então, contraponto, quando Deus inicia o seu livro, ele começa: "No princípio, Deus criou os céus e a terra." Para nós está tudo bem, mas para o tempo daquela época foi uma tremenda novidade, pois pela primeira vez alguém começa a dizer que não existem vários deuses, e sim um único Deus, criador de tudo. Absolutamente tudo, pois quando começa a parte céus, também é outra novidade, pois a crença era que Deus habitava o céu, e o céu também era um gerador de deuses. E quando acrescenta criador do céu, significa também que ele criou o tempo, pois os povos antigos mediam o tempo através do sol e da lua. Isso era algo novo, uma novidade, uma revolução no sistema religioso da época. É por isso que as nações vizinhas
tinham tanto medo do Deus dos hebreus. Ele não era um Deus que precisava da energia do sol. Ele criou o próprio sol. Consegue perceber a riqueza de detalhes? Não era um Deus qualquer. Então, Gênesis 1, versículo 1, surge como uma quebra total de paradigma. Afirmar Deus criou os céus e a terra era uma revolução teológica para o povo daquela época. Hoje, para nós, talvez não signifique nada, mas para as pessoas daquela época, era algo novo. Imagina, chega uma pessoa e diz: o meu Deus é a lua e precisa da força do sol para vencer as trevas. E a outra diz: o meu Deus criou tudo. Consegue perceber? Só com essas 4 palavras iniciais da Bíblia, já fala que Deus é soberano sobre todas as coisas. Criou o céu, então ele é dono do tempo e tudo que existe. Quando olha para cima, criou a terra, dono de toda a floresta, animais e seres que vivem. Não precisa se alimentar com ofertas de sacrifícios como os outros deuses. Ele que cria tudo, e é por isso que ele é soberano só com esse começo do livro. Podemos tirar dessa passagem também quem é esse Deus. Primeiro, Deus é eterno. No princípio, essa frase indica que ele já existia antes de qualquer coisa criada até o tempo. Título: o Eterno ou Alfa. Segundo, Deus Criador. A parte criou mostra seu poder de trazer algo à existência do absolutamente nada. Pois pensa, nós seres humanos não somos criadores. Nós apenas pegamos algo que já existe e transformamos. Isso é química básica. Agora Deus pegou o nada e criou a partir do nada. Título: o Criador de tudo, autor da vida. Terceiro, Deus soberano. O ato de criar demonstra a autoridade absoluta sobre os céus e a terra. Título: o Senhor dos céus e da terra. Quarto, Deus Todo-Poderoso. O ato de criar do nada revela a onipotência. Título: onipotente ou El Shaddai. Quinto, Deus transcendente. Ele não é parte da criação, mas está acima dela. Título: o Altíssimo, infinito. Sexto, Deus organizador. Criar implica ordem e propósito e intenção. Título: sábio, arquiteto do universo. Agora, podemos ver seu caráter e sua personalidade. Ele é um Deus de intencionalidade e ele age com propósito, não por acaso. Para Deus nada é à toa. Ele tem criatividade, sua natureza gera vida e beleza. Ele tem autoridade, ele inicia e governa tudo. Ele tem fidelidade, se ele é o princípio, ele também será o fim. Tudo começou nele e se completa nele, então nada foge do seu controle. Em resumo, só com o trecho no princípio, Deus criou, já podemos chamá-lo de o Eterno, o Criador, o Soberano, o Onipotente, o Altíssimo, o Sábio. Agora, trazendo para um tempo mais atual, Gênesis 1 ainda é uma resposta para aquelas pessoas que acreditam em forças universais, tipo energia, força da natureza e astro e etc. Deus tem o poder sobre todas essas coisas. Nenhuma delas é uma divindade. Deus é soberano e nada está fora do seu alcance. Ele é criador de tudo. E quando digo tudo, ele também é seu criador. E como para Deus tudo tem propósito, você também tem um propósito para Deus. Então, se entregue a Ele e confie nele e Ele tudo o fará. Deus é um ser generoso. Pensa comigo, você não precisa pagar o ar que respira. Ele te deu a vida de graça e por amor. E tenho certeza que Ele tem planos para todos nós. Lembre-se, Deus não joga dados e você não está aqui à toa. Quero deixar uma passagem que está em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Ele diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de fazer prosperar e não de te causar dano, planos de te dar esperança e um futuro. Pense quantas pessoas vivem sem esperança, sem um futuro, não sabem para onde vai, mas Deus prometeu dar esperança àquele que invoca o seu santo nome. Invoque o nome do Senhor, clame por Ele e peça ajuda. Ele é fiel e justo e generoso, Ele lhe dá de graça. Volte para Jesus e aceite Jesus como seu Criador, Deus de todas as coisas. No princípio, Deus criou todas as coisas, e isso está em Gênesis 1, versículo 1.
E João nos revela que nesse mesmo princípio, Jesus já existia. Ele é chamado de o Verbo, a palavra viva de Deus. O Verbo estava com Deus e era Deus. João capítulo 1, versículo 1. Ou seja, antes de tudo existir, Deus já estava lá e Jesus estava lá com ele, participando da criação. Aquilo que em Gênesis parece como Deus disse, em João entendemos que essa palavra é o próprio Jesus, que traz vida, luz e propósitos para toda a criação. Assim como está em Gênesis 1, versículo 1, também está em João, capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus estava lá. Jesus mesmo disse: Ele é o caminho, a verdade e a vida. E quem anda com Ele não andará em trevas. Então volte para Jesus. Assim como Ele tem propósito para cada uma de sua criação, Deus criou o sol com o propósito de iluminar e trazer vida. Jesus também tem um propósito para a sua vida. Então creia e confie nele e Ele tudo fará. Se você gostou desse vídeo, curta e comente e aproveite e me segue para ter mais vídeos como este.